Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 11, verso 27. Louvado seja Deus. Irmãos, eu preciso fazer algo e eu não posso esquecer. Eu vou gravar um vídeo para nós mandarmos para as casas de paz. Amém? Então vocês vão agora ser atores de Jesus na terra. Amém? Eu vou gravar um vídeo dizendo quem eu sou, e tal, e que eu estou esperando que eles venham dia 5, porque o culto que eles vêm consagrar as casas de paz vai ser domingo que vem, de manhã e de tarde. Aí quando eu falar que nós vamos estar esperando eles, aí eu vou virar e vocês vão pular e vão gritar: nós estamos esperando por vocês, e fazer aquela festa. Pode ser? Todo mundo? Mancho? Bota a bolsa. Na hora que eu viro, vocês pulam e faz aquela festa de Jeová. Pode ser? Pronto. E aí eu vou mandar por quê? Porque é uma forma de estimular eles virem que vocês vão estar recebendo eles de braços abertos. Nós estamos esperando por vocês, beleza? Deixa eu botar aqui. Senta aí então alguns irmãozinhos aqui na fileira da frente aqui, para ajudar. Era para eu ter feito antes, né, de todo mundo subir. Mas agora já foi. Venha, meu artilheiro. Pronto. Fechou? Que aí nós vamos mandar para a casa de paz para eles perceberem que tem um povo cheio de amor esperando por eles. Beleza? Cadê? Aqui. Olá, queridos filhos da paz. Eu sou o apóstolo Eduardo Ribeiro e eu quero dizer que domingo que vem nós vamos estar esperando por você, porque vai ser o culto onde nós vamos consagrar a sua casa de paz. Agora, se você acha que só eu vou estar esperando vocês para consagrar a casa de paz, deixa eu te falar um negócio. Olha para cá, ó. Uhul! Nós esperamos por vocês! Yeah! Tá todo mundo contratado. Cadê Eliseu? Pode voltar agora, Mancho. Gênesis capítulo 11, verso 27, diz assim a palavra do Senhor. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, e a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. Senhor da glória, esta é uma porção das Escrituras Sagradas. Toda a Escritura Sagrada foi inspirada pelo Deus Espírito Santo, entregue a homens profetas de Deus na terra. Nós reconhecemos que a Bíblia é a espada do Espírito Santo, que vai na divisão da alma e do espírito do homem, produz a tua vontade, que revela a verdade do homem. Ela é capaz de nos corrigir, de nos encorajar, de nos exortar. Meu Deus, nós cremos que a palavra do Senhor não volta vazia, mas ela cumpre o desejo do teu coração. E assim, para a tua glória seja nesta manhã. Eu sou um vaso de pó, barro e cinza. O precioso tesouro é o Senhor Espírito Santo. Fala, meu Deus, que a tua igreja ouve. Que os anjos estejam agindo com poder e autoridade, amarrando e repreendendo a todo espírito contrário ao mover de Deus neste lugar. Nós oramos em nome de Jesus Cristo e o povo de Deus diz amém. Você pode aplaudir bem forte ao nosso Deus e a sua santa e gloriosa palavra.
Aleluia. Nessa manhã nós vamos ministrar uma palavra que alguns anos atrás foi ministrada na Ágape. E eu estou ministrando em um congresso de homens também, ministrei sexta, vou ministrar hoje à noite no encerramento. E algumas conversas, alguns sinais, 2 casamentos ontem. Um casamento da Adriele com Peric, irlandês cristão, e o casamento do Fabrício e da Tainá, filho do pastor Fábio. Então, esse ambiente sacerdotal entrou em ebulição. E eu quero falar, claro que vai tocar primeiro os homens, mas não vai tocar exclusivamente os homens, vai tocar toda a amada igreja. Mas eu creio que uma igreja forte é feita de homens fortes. Não homens agressivos, mas fortes na fibra moral, fortes na fibra espiritual, fortes na posição de comparecerem diante de Deus pela sua família. Quem era Ló? Ló era sobrinho de Abraão, filho do irmão de Abraão, Arã, e que morreu. E pelo caminhar das escrituras sagradas, Abraão acaba adotando Ló, dando honra e dando paternidade ao seu sobrinho. Quando Deus chama Abraão para viver uma promessa, e nessa promessa Abraão tem que sair da sua terra, da sua parentela. Abraão caminha ainda por um tempo com o pai dele e leva o seu sobrinho junto com a esposa. Depois que o pai dele morre, Terá, ele continua a sua peregrinação e leva consigo Ló, além de funcionários e etc. Ló é abençoado, é protegido, é envolvido pela paternidade de Abraão. Veja o que a pastora Fran, num mover profético, falou, que nós temos pais. Abraão se tornou o gerador, Abraão se torna a porta. E quando eu falo porta, os irmãos que estão vindo na terça-feira profética sabem bem o que eu estou falando. Quanta revelação Deus está trazendo desse ambiente. Quão profundo é quando Jesus disse na terra, eu sou a porta. Porta fala de autoridade, fala de legalidade, fala de ambiente de entrada e de saída. E Ló, ele precisava honrar o legado que Deus estava fazendo ele herdar. Deus decidiu abençoar Ló. Ló foi tirado de uma situação de orfandade. Deus coloca uma paternidade para continuar esta proteção sobre Ló. E Ló agora prospera por causa do seu tio e que se move como um pai na vida dele, Abraão. Leia comigo Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 5. Ora, o Senhor disse a Abrão, porque só depois de alguns capítulos Deus muda o nome de Abrão para Abraão, trazendo uma nova identidade, trazendo uma ampliação do destino de Abrão. Um pai pode mudar o nome de um filho. Muitos cristãos não têm seus nomes mudados na sua essência de vida, porque não se abriram para a paternidade do céu. Por isso que quando Jesus ouviu dos seus discípulos, mestre, ensina-nos a orar, a primeira frase que Jesus trouxe deu um escândalo, uma explosão dentro daqueles homens. Porque eles não chamavam Deus Yahvé de pai, eles chamavam de Yahvé do eterno, mas eles tinham uma distância, um entendimento de que o pecado separa o homem, é real, mas Deus também declarou que o sangue do Filho nos liberta deste pecado. E era Jesus que estava dizendo, olha, vocês agora vão poder orar assim, Pai nosso que está nos céus. Se Deus não quisesse que você tivesse uma relação de filho, Ele dizia, quando vocês forem orar, orem, ó eterno,
ó mestre, ó soberano. Ele é tudo isso, mas ele quer ter uma relação com você de pai e filho. Por que os religiosos preferem ter uma relação com os nomes complicados, entre aspas, nomes profundos de revelação, mas nomes que não tratam a simplicidade de 3 letras, pai? Porque permite o homem se distanciar com justificativas, porque só um pai pode mudar o destino de um filho. Os religiosos procuram Deus, os discípulos chamam pai. A Bíblia diz: se o Espírito Santo estiver dentro de você, você vai clamar, Abba, pai. E a palavra Abba significa pai, ou seja, pai 2 vezes. E todas as vezes que nas Escrituras Sagradas é repetido, a palavra traz um princípio de algo muito sério, muito profundo. Então, meu irmão, é muito sério você ter essa liberdade de ter Deus como pai. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, diga comigo, e em ti, mais uma vez, serão benditas todas as famílias da terra. Ei, olha para cá. Você acha que Ló não ouviu esta verdade do céu? Xalá-estecai. Você acha que Ló não ouviu Abraão dizer: Deus me diz que em mim todas as famílias serão abençoadas. Verso 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Ló não é apenas um filho enxertado. Ele agora é um homem que está caminhando com a porta que traz a bênção para todas as famílias da terra. E nessa hora, eu quero te encorajar a rever os seus princípios de paternidade e honra, como homens, também como mulheres, como jovens, como senhores, como crianças. Uma discípula desta igreja, uma filha amada, me procurou e começou a chorar e testemunhar que quando ela recebeu a revelação da porta, a palavra que o Senhor trouxe no meu espírito, começamos a ministrar já tem 2 terças, ela entendeu que a porta do sucesso dela, irmã Zaira, não era o conhecimento dela, não era as habilidades e as experiências profissionais, tudo isso eram ferramentas. Por que tem muito crente que está cheio de ferramentas, mas não tem uma vida de Cristo de sucesso? Porque você ainda não entrou pela porta. Você está pegando as ferramentas. Segura, manto. Você está pegando as ferramentas pela janela. E quem pega coisas pela janela, pelo telhado, é ladrão, é usurpador. Ela ouviu do Espírito Santo: o segredo é o seu pai. Seu pai é a sua porta para o sucesso desses projetos. E Deus é tão bom, Eliseu, que Ele mostra para a gente as coisas para você ficar com água na boca, igual um menino, né? Eu estava no casamento ontem, e Adeilson com a filhinha, Bruno com o filho, e quando eles iam comer, os meninos ficavam assim, ó, doido para pegar a comidinha. Mas tá naquela fase do leitinho, mas vê um negocinho do salgadinho, os meninos ficam tudo doido. Ei, Deus faz assim com a gente, papai faz assim. Mas Ele fala: filho,
Fala, filho! O segredo é a porta. Ela disse, apóstolo, Deus disse, o segredo é meu pai. Eu fiz um jantar para o meu pai. Chamei ele em casa e abençoei meu pai, honrei o meu pai. E disse, meu pai, me abençoa, porque eu quero entrar pela porta e o Senhor é a porta. Não importa se o teu pai foi um grande empresário, faliu, se ele fez exceto, honra teu pai e a tua mãe, para que tenha vida longa. Ela disse que 2 dias depois, numa reunião de um grande projeto, o empresário disse, se nós fecharmos esse projeto, barba, cabelo e bigode é teu. Você vai gerir esse projeto todo. Ela disse, apóstolo, eu recebi a resposta ali. Ainda que esse negócio aconteça ou não, mas a palavra daquele empresário já é resultado da entrada pela porta. Deus revela o chamado a Abraão e não a Ló. Por mais que Ló pudesse usufruir, ser abençoado, beber do leite, comer do mel, das carnes, dos carneiros e se tornar um empresário, porque ele se tornou empresário, pastor de ovelhas, empreendimento de carne. E você sabe como o negócio dá dinheiro, né? Os caras quase compraram o Brasil inteiro, os presidentes, todo mundo. Por mais que os resultados da caminhada, sacerdotes, homens, não nos esqueçamos quem é a porta de entrada para sermos homens de sucesso no casamento, na criação dos filhos. Por isso que Deus coloca seus pastores, seus apóstolos como um pai. Eu não fujo dessa missão. Estou nem aí para quem fala que isso é certo ou errado. Isso não me alimenta. O que me alimenta é olhar para vocês e cuidar de vocês. Eu quero ser um filho que honra o apóstolo Léo e o apóstolo Bertelli na terra. Estou viajando pelo Brasil, vamos viajar para o exterior, fazendo conexões, um monte de coisa, mas um dia desse eu estava lá, estava em Natal. Vários apóstolos, pastores sendo conectados, estados nos procurando, sentando na mesa. Vamos ter que fazer evento assim, um conectado com o outro, em 2 estados praticamente simultâneo. Eu olhei para os discípulos, para os filhos que Deus tem me colocado de outros ministérios, e disse para eles, ei, maior alegria eu tenho estar aqui, não é por tudo isso, é para poder sentar na mesa, é para tomar um café, é para almoçar, e para ouvir os meus pais. Não deixe que o sucesso do meio da trajetória te desconecte da porta. Lembra a quem Deus deu a palavra. Temos que entender que nossos pais biológicos, pais espirituais, eles trazem um chamado da parte de Deus. E nós somos envolvidos e continuaremos as palavras que foram liberadas sobre eles. Muitos querem palavra de Deus e Deus não está dando, sabe por quê? Porque você não se envolveu com a palavra que Deus deu ao teu pai, à tua mãe. Podemos, no aspecto da paternidade biológica, diferentes níveis de educação, situações, princípios espirituais, ruins, ausentes ou até inexistentes. Mas Deus vai prover sobre o teu caminho um ambiente para você entrar pela porta da honra.
Quer que eu te prove? Abre sua Bíblia em Salmos 27, verso 10. Porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Mas tem pessoas que estão pedindo: Deus me recolhe, me protege, gera, cura, faz. E Ele está dizendo: mas o teu pai e a tua mãe não te abandonou. Não pule processos, não pule etapas na entrada. Ló tinha Abraão como pai por adoção e pai na promoção do reino. Abraão era a cobertura de Ló. E Ló, como eu e você, olhe para mim. Seu celular, seu WhatsApp agora vai ser instrumento para te tirar do propósito. Eu ia pregar uma mensagem, mas acho que eu vou pregar depois, sobre igreja radical. Temos que ser um povo hardcore. Essa aí, meu irmão, vai tremer. Alaste, ó, mãe. Deus está cansado de um povo que negocia com o inimigo. Todo filho vai ser provado na sua paternidade. Ló foi levado ao campo, ao vale da decisão. Por quê? Porque hoje nós vivemos em um mundo que nos encoraja a sermos homens oportunistas, ganhar a qualquer preço, desligar-se de pais, de sacerdotes, por outro melhor, passar por cima de pessoas, em nome de dinheiro, de fama, de poder e de resultados. Sabe o que ele me disse? Lembra o meu povo quando eu disse: pensam que eu vim trazer paz? Jesus diz: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Porque numa mesma casa, um será a favor, um será contra. Dois serão contra, um a favor. Quando eu vier, um vai ficar dormindo, o outro vai ser levado, um vai ficar no campo. Quando um homem disse: Jesus, eu quero te seguir, mas deixa eu enterrar primeiro meus pais. Jesus disse: deixa que os mortos cuidem dos mortos, me segue. Depois ele diz assim: porque aquele que amar mais mãe, pai, irmão, e não aborrecê-los por amor a mim, este não é do meu reino, não é digno. Você vai ser digno de congregar, você vai ter carteirinha de membro, você vai ter certificado na parede, mas você não tem cidadania do céu, porque você está negociando. Até Jesus, quando esteve na terra, passou por esse vale. Se ele passou, ei queridão, ei queridona, você acha que você não vai passar? Então você não é discípulo. Porque o discípulo, a palavra talmide, de talmidim, dos significados dados, o significado não tanto etimológico, mas cultural, é que a poeira da sandália do meu mestre esteja nos meus pés. Ou seja, o mestre anda, aonde é que cai a poeira? Aonde cai a poeira da sandália dos meus pés? Você está querendo se promover? Não, querido. Mas se eu fugir da minha identidade, eu não produzo a sua identidade. Porque a pior coisa para mim é ter um líder que não fala a verdade, e quando o mundo espiritual bate à minha porta, eu ouvi: ninguém me falou, eu não sabia. Não, aqui você vai saber, queridão. Até Jesus foi provado no ambiente da sua paternidade.
Posso descer, Lins? Dá para descer? Porque eu agora não estou aguentando. Está uma máquina de fumaça aqui dentro de mim. Quando Jesus foi levado 40 dias para jejuar no deserto, quem levou ele? Deus ou Satanás? Então Deus tinha interesse em colocar Jesus numa guerra de 40 dias. E mostrou para ele, para você entrar nesse campo de batalha, você precisa jejuar. O problema é, nós não fugimos da guerra, mas nós não obedecemos os princípios da guerra. Jesus chega para você e fala assim: Fabiana, para de comer porco. Mas Deus não falou para César. Por quê? Porque no princípio da sua guerra, Deus disse: eu quero algo exclusivo com você. Mas se eu fosse um marido nesse ambiente, sabe o que eu diria? Meu bem, estou com você na guerra. Nem eu nem você come carne de porco. Vocês negociam dinheiro, orçamentinho bonito, tudo planilhado. Mas na hora da guerra, é cada um com a sua guerra. Agora, minha irmã, Deus nunca vai te pedir para fazer um sacrifício sem a bênção do seu marido, viu? Não vale. É sacrifício de tolo. Estou igual o homem de feira. Terra! Tem que pedir a bênção do marido. Porque ele é o sacerdote, ele é a sua porta. Ah, mas ele não sabe Bíblia como eu não sei, ele não ora como eu oro, não estou nem aí. Você escolheu um sacerdote que é preguiçoso, mas ele é a sua porta. Tá doendo, né, irmã? Por isso que você não aplaude. Mas eu meto a espada em você, filha, porque eu te amo. Porque o pai que ama, exorta o filho. Veja bem a sua escolha. Manai, Caçuia. Quem levou Jesus para o deserto? Por quê? Porque Jesus precisava vencer uma guerra antes de vencer a cruz. Antes de vencer a morte, ele precisava vencer na entrada. E a porta da entrada de Jesus era dizer: Pai, eu vou conquistar no teu modelo. Porque o modelo do Pai foi, está lá em Hebreus: Deus agradou em moer o seu filho. Paulo, Ananias, daqui a pouco eu volto. Ananias, vai lá, ora pelo meu filho Paulo. Ele vai ser batizado no Espírito Santo. Ele está jejuando, ele está clamando. E você vai orar, vai profetizar e vai dizer para ele que ele é meu vaso escolhido para padecer por amor do meu nome. Jesus com fome, 40 dias. Satanás falou: ei, se você é filho do Deus Altíssimo, manda essa pedra virar pão. Mas está escrito também: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de... Ele estava dizendo o que para Satanás? Satanás, eu não vou usar o meu poder para me Anota aí, meu irmão, que está saindo aqui agora. Não use o poder que o Pai te dá para afastar-se do Pai. Você quer um segredo para prosperar? Você me olhou e você arrancou algo de dentro de mim. Você vai preparar uma honra lá. Você vai fazer um banquete. Eu vejo na sua mão um envelope. E é para ele. O Espírito Santo está falando mesmo. Ele disse: Satanás, eu vivo do pão que procede do meu Pai, não da minha necessidade. Eu não troco o meu Pai pelas minhas necessidades. Porque tem muito crente que está trocando a paternidade
pelo suprimento das necessidades da terra. Só que, meu irmão, a Bíblia diz que você é cidadão do céu. Você vai viver na terra, você vai prosperar na terra, mas se você passar pelo deserto, é para você ser tratado e tirar o Deus chamado ventre. Aí Satanás falou, bom, ele agora diz que o pai dele é o suprimento dele. Então beleza, deixa eu levar ele ali para tirar uma foto, uma selfie. Levou lá no pináculo, no lugar alto, onde era todo o ambiente de comércio, todo mundo lá. Ele falou, se joga, porque está escrito, e estava escrito, e está na Bíblia. O Senhor dará ordens aos teus anjos ao teu respeito, está lá escrito. Mas a motivação qual é? Tem crente usando a Bíblia para motivações carnais. A Bíblia diz que não pode beber, não pode ficar bêbado, mas você já é um bêbado na sua alma. Se a sua motivação é sóbria, é uma conversa. Se joga daí, Jesus. Vai ser um espetáculo de nível Hollywood, Steven Spielberg. Os anjos vão vir, e o Senhor vai plainar. Todo mundo vai falar, meu Deus, eu vou seguir esse homem. Jesus disse. O que é que Jesus disse? Não quer? Ele escolheu o Pai no lugar de sucesso, no lugar de viver uma situação que produziria fama. Você aceita os limites do Pai ou está tentando o Pai? A maior liberdade do crente são os limites dados pela Bíblia. Todo crente que rompe limite é rompido no próximo passo. Vencido fui. O que o diabo fez? Já sei. Levou ele lá de novo. Abriu uma tela. Todos os reinos da terra. Ele disse, todos eles eu te dou. São meus. Te dou. Dou tudo. Só faz uma coisinha. Se prostre e me adore. Ele veio para ser o Rei dos Reis. Ele veio para reinar na terra como no céu. Ele precisava dizer aquilo que ele disse depois já ressurreto. Todo o poder me foi dado. Toda a autoridade, toda a exorcia do grego. Foi me dado na terra e no céu. Por isso, vão! Crente que não acredita no ID, não acredita que Jesus venceu na terra. Se o seu dinheiro, se a sua oração, se os seus pés não se movem pela pregação do Evangelho. O que é que Jesus diz para o diabo? Só adorarás a quem? E farás o que a ele? Prestará culto. Ele estava dizendo... Diabo, essa sua proposta aí, esse atalho, eu não quero. Eu vou conquistar tudo isso que você falou, mas no modelo do céu. Adorando, cultuando ao meu Deus. Cuidado com esses confortos aí que estão te oferecendo, essas folgas. Alais tecomanai shuriandarabacai. Ló foi tentado, não pelo beber, pelo fumar, pelo cheirar, mas pela prosperidade. O sucesso pode ser a grande arma do inimigo para te fazer se desconectar da tua porta. Jesus diz assim na Bíblia: ei, vocês fariseus, quando os vossos pais lhe pedem dinheiro, vocês dizem, não posso dar porque isso está destinado para a obra do Senhor. Jesus diz, vocês são hipócritas.
Vocês estão usando a obra para anular a sua conexão com a porta. Honra teu pai e tua mãe, terás longevidade de vida. Gênesis capítulo 13, verso 1. A Bíblia diz que Abraão, quando subiu, ele era muito rico. Abraão fazia altares. Eu não vou poder ler agora por causa do tempo. Meu Deus, o tempo não para. Ele se tornou muito rico e Ló enriqueceu na riqueza de Abraão. Tem muito irmão que está dizendo, Deus me prosperou, não sei o quê. Não, meu irmão, você está se enriquecendo na riqueza do seu pai e da sua mãe. Eu estou enriquecendo no mover profético, na riqueza que Deus tem dado a Bertelli, no mover apostólico, no mover de batalha, de entrar em nações, pela riqueza que Deus tem dado ao apóstolo Léo. Eu enriqueço no meu ambiente pastoral pela vida do bispo Atila Brandão. Eu não negocio, eu não fecho a porta. Porque, deixa eu te falar um negócio, olhe para mim. O meio pode estar muito legal. Mas, Edson, fica ali, por favor, porque este aqui hoje é uma porta da intercessão. Você entrou por uma porta e tem muitos crentes que estão assim, ó, bailando no meio, ó, curtindo, comendo, curtindo, mas esquece que vai chegar um dia que você vai ter que passar pela porta da saída. Disse Jesus, um homem fazendeiro prosperou muito e disse no seu coração, esse ano ninguém me segura, farei grandes galpões, grandes depósitos para depositar as minhas colheitas. Jesus disse, louco, ainda hoje pedirei a tua alma, você vai passar pela porta, o que tens preparado para mim? Tem muita gente que está perdida no caminho, você tem que voltar e dizer assim, porta do começo, me perdoe. Porta do começo, me abençoe, me reconecto. Você vai rodar 10, 15 igrejas, meu irmão. Isso é para alguém que está assistindo no Instagram, viu? Você vai ficar aí nessa igreja virtual, mas você tem que passar por uma porta humana. Verso 7, joga aí no telão, Lins. E houve contenda entre quem? Leia aí, Mantio. Entre quem? Entre quem? Sabe qual é o problema? Ló comprou uma briga errada. E muitos de vocês às vezes estão comprando uma briga errada. Ló trocou a oportunidade pela porta. Contrário, ele trocou a porta pela oportunidade. Era uma briga no nível ali raso. O que ele deveria fazer? Zei, calai-vos. Pastores, meus pastores, se nós temos hoje muitas ovelhas para apacentar e está tendo falta de espaço, eu vou procurar um outro espaço. Eu vou dar todo o meu espaço para o meu pai, mas eu não me desconecto da porta. Pode botar a mão aqui, ó. Eu não me desconecto da porta. Ó. Mas te cai, porque quem vai falar com a outra porta não é você, é a porta. É as portas que irão se comunicar.
A porta da entrada com a porta da saída. E disse Abraão a Ló, verso 8: ora, não haja contenda entre mim e ti. Olha o pai trazendo o segredo. Não vamos ter contenda entre nós, filho. Prosperidade é pequena. O princípio é a chave. O que Ló tinha que fazer, quem fez foi Abraão. Verso 9: não está toda a terra diante de ti? Pode escolher a esquerda, a direita. Se você for para um lado, eu vou para o outro, tudo bem. Sabe o que é que Ló fez? Diga comigo: Ló escolheu a melhor parte. Mas para quem ele escolheu a melhor parte? Não é pecado você entender a melhor parte. O problema é, seu pai é honrado na melhor parte? Eu vou terminar meio-dia. Não vou terminar ali, não deixou. Eu vou acelerar. Vejamos os erros de Ló. Ló esqueceu que estava debaixo do chamado de Abraão. Ló esqueceu que a riqueza dele veio por uma cobertura chamada Abraão. Ló esqueceu de ser grato e de ter uma memória de honra à porta. Ló deixou de ouvir o pai para ouvir os funcionários. Eu acho engraçado. Muitas vezes nós deixamos de ouvir os nossos pais para ouvir os familiares. Ouça o seu pai. Deus, o que é que o Senhor quer? Qual é a tua vontade? Meu líder, o que é que o Senhor pensa disso? Mas não, muitos ficam ouvindo e se movendo por pessoas que não dão um prego por você. Só fica bebendo elogios de você à distância. A necessidade se tornou mais importante que a bênção e a proteção do pai Abraão. Não negocie a bênção e a proteção do seu pai. Ló foi reprovado porque ele não devolveu a honra que o pai deu a ele na escolha da terra. Era para ele ter dito: não, meu pai, o Senhor escolhe. Eu quero te honrar. Eu reconheço que se eu tenho o que eu tenho, se eu sou o que eu sou, é graças ao pai que está no céu e ao pai Abraão, que é o Senhor na minha vida. Que as nossas escolhas como homens tenham primeiro o aval de Deus e o aval dos nossos pais espirituais, pais biológicos. Cuidado com as suas escolhas. Veja se a sua vontade de prevalecer está passando por cima do princípio da honra ao pai. Honra a sua esposa e aos seus filhos, a sua família que vai tirar foto com o teu sucesso. A Bíblia diz que houve uma grande guerra no capítulo 13. E Ló ia ser alvo dessa guerra. Sodoma e Gomorra, que foi para o lugar que ele foi, estava sendo sitiada. Mas Abraão foi com seus 318 homens e venceu a guerra. E restituiu seu sobrinho e filho. Deus, Ele quer trazer restituição, mas olhe para mim. Restituição não é apenas para produzir alegria na igreja. Restituição é para produzir temor. Qual é o temor? Por que eu perdi o que está sendo restituído? Muita gente só está dizendo obrigado, pai, porque o Senhor restituiu. Aí pede de novo, restitui. O problema não é a restituição. O problema é a falta de memória do que fez você perder. Abraão devolve no capítulo 14 seus bens.
Quando você se reconectar à sua paternidade, haverá restituição de bens perdidos. Mas ali Deus estava dando a Ló mais uma oportunidade de se arrepender, dizer: Abraão, meu Deus, meu pai Abraão, o Senhor lutou por mim, o Senhor não desistiu, me perdoa. O que faço eu para me reconectar? Não, ele continuou vivendo em Sodoma. Aí você conhece a história. E Deus avisa: tem coisas que Deus vai falar para você, mas tem coisas que Deus vai falar a um pai sobre você. Quando Abraão recebe 3 homens na sua terra e diz: não, vocês não podem sair sem ser honrados, fica aqui, lavem os pés, botem perfume. Deus gosta de perfume aí, ó. Meu funcionário, mata aí um novilho bom. Sara, faça coalhada, pães. Deram de comer, honrou. Ah, nós vamos embora. Não, eu vou levar vocês, eu mesmo vou despedi-los. No caminho Deus olha para o anjo da direita, da esquerda, e fala assim: ei, posso esconder alguma coisa do meu amigo Abraão? Abraão, nós viemos aqui para 2 coisas: te dar um filho, porque Deus profetizou que Sara ia ficar grávida, e para destruir Sodoma e Gomorra. O que é que um pai faz? Ele não diz assim: o quê? Destrói mesmo. Ló teve a oportunidade dele e não aproveitou. Não. Deus, me perdoe, mas porventura se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir cidade por causa de... Não. Se tiver 50 justos, eu não destruo as cidades. Oh Deus, me perdoe se sou eu teimoso. Mas se tiver tanto, parou em 10. Mas não tinha 10. Sabe por quê? Porque Ló se tornou um sacerdote fraco. Ele tinha temor, ele conversava, ele lia a Bíblia, mas ele estava fraco, porque ele se desconectou da porta que traz vida. Muitos crentes acham que a relação é direta com Jesus, mas a relação direta com Jesus traz pessoas. Dar-te-ei pastores segundo o meu coração, para vos apacentardes. É Ele que dá. Abraão intercedeu. O que é que Deus fez? Pela intercessão de um pai, o anjo foi na casa de quem? De Ló. Ló, nós temos uma missão. Ló, nós queremos conversar. Mas aí vem os homens prostitutos, promíscuos, cheios de demônios. Diz Ló: queremos esses 2 homens que entraram na sua casa. Ló disse: não, toma minhas filhas, mas eu tenho que honrar esses homens. Eu aprendi isso com meu pai. Aí você conhece a história. Os anjos falam: Ló, nós somos anjos, e nós vamos trazer juízo do céu agora. Aparta-te daqui, pega a tua família e vai embora. Ele fala: peraí, dá um tempo, tem que chegar no monte ali. Vou dar. Mas sabe o que acontece? No capítulo 19, você vai ler em casa, e você vai ver que quando Ló fala para suas filhas, elas não acreditam. Um sacerdote fraco não tem uma voz de credibilidade dentro de casa. Tem pai aqui que está botando goela abaixo a autoridade. Fala 10 vezes e o filho nem aí. Restaura a sua paternidade para poder ser pai de autoridade. Depois de muita luta, os maridos nem acreditaram. A própria esposa não acreditou. O anjo disse: não olhe para trás, avança. Mas a saudade de Sodoma, porque Sodoma já estava dentro da casa dele.
Ela olha para trás, vira estátua de sal. Ele chega no monte, ele e as filhas. E quando um homem quebra a sua paternidade, bote aí, bote. Tá com moral, hein, velho? Sabe o que acontece? A próxima geração não acredita que tem um pai que provê uma continuidade no modelo do céu. Ele desconecta de Abraão, ele está lá no monte, triste. As filhas olham e falam assim: como é que a gente vai dar continuidade na nossa geração? Como é que a gente vai ter filho? Já sei, embriaga o pai, você se deita, comete um incesto e fica grávida. A outra falou: beleza, fez uma vez. Aí a outra fala: agora é minha vez. E aquele homem estava tão distante de Deus que ele já aceitou pela segunda vez. Por isso que tem muitos homens que estão na igreja, mas que usam a bebida para ser uma fuga, para perder a consciência e agir para práticas que não agradam ao Senhor. O que aconteceu? As duas meninas ficaram grávidas, tiveram filho. Qual é o nome dos filhos delas? Quem vem para a escola bíblica aí? Vamos ver se está bom aí. Qual é o nome dos filhos das filhas de Ló? E o outro? Qual é o nome do outro filho? Moabe e Aminon. Os moabitas e os amonitas, povos inimigos de Deus. Você sabe onde estão saindo os maiores inimigos de Deus? Não é do inferno, é de concepções pecaminosas dentro da igreja de Deus. Mas escuta um negócio: o meu vinho é do céu. Quer viver o que eu tenho? Beba onde eu bebo. Pago o preço que eu pago, e honre a porta como eu honro. Meu pai liberou uma palavra nesse altar, no aniversário da igreja ano passado. A Ágape 2019, missões internacionais. Portugal, a primeira porta. 9 meses depois, dia 5 de maio, domingo que vem, você vai ligar o Instagram da pastora Kátia ou do apóstolo, que é 4 da tarde em Portugal, e você vai ver o primeiro culto. O bebê nascendo para a glória de Deus. Se você não tem a alegria de uma alma, de uma igreja que nasce, você não conhece o céu. Você conhece real, conhece euro, mas não conhece o céu. No céu, seu carro importado não entra, mas almas entram. A palavra do pai desta igreja foi validada. Tem muita palavra que esse pai está liberando, que você está botando só nos armários da dúvida. Eu mandei você vir falar, filha, e você não veio. Anamassui Andacai. Qual é a velocidade da sua resposta pela palavra de Deus?
Sabe o que é que os homens dizem? Essa obra de Portugal foi mal organizada. Fique com a sua planilha, que eu fico com as almas portuguesas, angolanas, que nós vamos ganhar para Jesus. Sabe a pastora Kátia que está lá? Foi a primeira a pedir perdão ao missionário Vitor. Porque Deus teve que fazer ela converter a planilha dela em fé. Porque quando nasceu a Chapada, Eliseu, muitos de vocês não sabem, mas era o pior momento financeiro da igreja. O Espírito Santo disse: você é o quê? Eu falei: eu sou um apóstolo. Então se mova como tal. Eu falei: você vai. Peguei empréstimo, adiantei meus dízimos, paguei tudo. E agora está nascendo uma igreja. Amanhã o brother vai vir pegar 20 cadeiras. Num lugar que não tinha igreja, desprezado. Mas sabe o que eu quero te dizer? Jesus nasceu numa cidade desprezada. Jesus foi criado numa outra cidade desprezada. Pode vir alguma coisa que preste de Nazaré? Disse Natanael. Ó Belém, tu que é a menor das cidades, de ti sairás. O que é que pode sair daquela igreja que se mudou 2 vezes em 2016, 17? Uma confusão, sai gente, fala gente, conversa gente. O que é que pode sair de lá? Vai sair missionários e apóstolos para as nações em nome de Jesus. Por quê? Porque enquanto eu estiver nessa casa, essa casa é uma porta que honra os pais da terra e o Pai no céu. A sua vida, meu filho, tem uma aceleração enorme. Eu vejo como você numa bicicleta, e você está pedalando e a catraca fica soltando. Rac, 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 rac. Você precisa entender que a porta é o teu pai e a tua mãe. Não é o seu sentimento, não são os seus sonhos, filho.